Bom dia, pessoal. Bom dia, senhor. Oi, senhor, tudo bom? Tudo bem? Vamos. Turururu. É exatamente, a quarta com cara de segunda, né? Não vi se vocês tiveram feriadão ou não. Não cheguei a ver ali no calendário de vocês. Né, que teve alguns lugares que tiveram feriadão, né? Bom, tinha feriadão. Então, né? Parece mais ainda segunda-feira, né? Bom, vamos seguir aqui. Feriadão não, só feriado, né? Tá. Tá. Não, porque alguns, acho que mais foram os colégios, só acho que os cursinhos, acho que ninguém fez. Porque depois já vai ter mais um. Tem mais feriados, né? Tem feriado segunda-feira, dia 20 de setembro, né? Feriado. E tem depois em outubro, que daí eu acho que é 11 e 12. Né? Eu acho que é 11 e 12, daí tem. Vai ter o feriado, acho que o dia 11, acho que vai ser do Dia dos Professores, que era dia 15 na real, né? Mas para não ficar quebrada a semana, alguns lugares estão fazendo 11 e 12. Eu não sei como é que vão fazer ali ainda, né? Tá, que eu não cheguei a ver, porque eu vejo mais só os que eu dou aula no dia, né? Porque daí eu tenho que saber. Mas nos outros lugares eu não vi. Não sei como é que tá o calendário de vocês aí para esse, né? Vai ser em outubro. Aí tem mais feriado de emendar com o Natal. Meio longe, né? Tá, mas não. Vamos lá. Então acho que tá compartilhando já aí, já tô gravando aqui também. Na aula passada, então, que nós vimos aqui, eu fechei a pasta. Eu já coloquei para vocês lá, já está disponível lá na plataforma da aula passada, aquela listinha que eu tinha comentado, já está lá. Tá a listinha sobre funções. Deixa eu só abrir aqui o material da aula passada. Aqui. Na aula passada, então, terminamos aqui com óxidos. Fomos até um fósforo. Faltou falar dos peróxidos, né? Vou falar deles agora e depois algumas aplicações aí em geral sobre os óxidos. Tá, então vamos dar uma olhadinha em peróxido, né? Só arrumar aqui. Tá. Que faltou aqui, falamos até anfóteros. Vamos ver então peróxidos e depois algumas aplicações de óxidos. E aí vamos trocar de assunto, né? Vamos falar daí de cálculos químicos, tá? Então, e a listinha, aquela que eu tinha comentado com você, já está lá. Tá, essa listinha aqui, né? Tá, já está lá, vocês podem já baixar lá e fazer, tá? Tem um gabarito no final aqui, tem aqui, tá? Não são muitas questões, mas que não comentei né, na aula passada, é difícil achar questão que seja de funções inorgânicas, né? E só funções, que não envolva mais nada. Então, né? Aí não ficou muita questão ali, eu peguei só os Enem mesmo. Vamos ver. A dúvida ali do João, vamos ver. O nóxido do oxigênio. Não, quando ele está em um óxido, ele é sempre -2. Não sempre diferente de -2. Aqui, vamos pegar lá em cima, lá nos óxidos, ó. Opa, aqui era sais, cadê? Aqui, ó. O oxigênio aqui tá, ele tem NOx -2. Até se ele não for -2, né, não é um óxido. No caso do fluoreto de oxigênio aqui, não é óxido, tá? Que é um caso em que ele é +2. Então, -2 é sempre óxido. O que nós vamos ver agora é um caso especial, tá? Que é o peróxido. E aí o peróxido ele vai valer -1, tá? Aí ele é peróxido. Agora, óxido é sempre -2, tá? Sempre o NOx é -2 do oxigênio. E do outro elemento, ele depende do elemento, né? Vamos voltar aqui para o quadro, então. Então vamos lá. Né? Então vamos para peróxidos, tá? Não sei se ficou clara a dúvida ali, João Vitor. Depois tu vê. Tá, mas a ideia é, tá? Óxido, então, é sempre -2, tá? Vamos ver agora aqui, peróxidos. Então, temos outro tipo de... É um tipo de óxido, na real.
tá? Temos os peróxidos. Aí o que né, vai ser o peróxido? O peróxido, em vez de ser o O-2, ele vai ser um grupo assim, ó. Ele vai ser o O2 e em cima menos 2, tá? Tem que ter esse 2 embaixo aqui, ó. Então ele continua sendo um O menos 2 aí em cima, né? Só que ele é um O2 menos 2. E agora sim, né? Cada oxigênio desses aqui, ó, aí se tu dividir, né, o menos 2 ali para os 2 oxigênios, vai dar menos 1, certo? Então, no peróxido agora vai ser menos 1. Bom, a fórmula geral vai ser a mesma que a gente viu antes lá, né? Que vai ser um elemento E com um x embaixo, só que agora vai ser sempre um 2 ali, ó, tá? Vai ser sempre EX e O2. E esse elemento E, ele não vai ser qualquer elemento da tabela periódica, tá? Porque agora... Peraí, só um minutinho aqui. Eu perdi um pedaço na minha mesa digitalizadora. Esse O2, o O2 agora ele é 2 menos sempre, né? Então esse EX aqui não vai ser qualquer elemento, esse E aqui vai ser sempre, ó, hidrogênio, ou elemento do grupo 1, ou elemento do grupo 2, tá? Até existe, tá, peróxido de outros elementos, aí alguns elementos de transição, tipo a prata pode ter peróxido, mas nada que vá cair, ok? O que cai em prova é sempre peróxido de hidrogênio, grupo 1 ou grupo 2, tá? Só esses aqui, não aparecem peróxido de outros elementos. Bom, pegando um exemplo de fórmula para cada uma, se tu juntar com um H, como o H é mais 1, né, vai ter que cruzar ali os valores, só que aqui embaixo já tem que ser 2 sempre agora. Então, ó, pegando o H, vou botar um exemplo aqui, como o H é H+, e agora o peróxido ele é assim, ó, vai pegar esse 2 aqui de cima e passar para cá, né? Vai ficar H2O2, ó, e não pode simplificar, tá? Então, se for ó, do hidrogênio, fica assim. Se for do grupo 1, o grupo 1 também é mais 1. Então, ele também ficaria, por exemplo, o sódio vai ficar assim. E se é do grupo 2, por exemplo, o grupo 2, ó, o cálcio, né? Cálcio 2 mais e ó, 2 menos e um 2 aqui embaixo. É só juntar, né? Então aqui é só escrever assim, ó, CaO2, tá? Bom, como é que fica agora, né, a nomenclatura deles? O nome deles é bem simples, porque vai ser sempre peróxido de e aí o nome do elemento. Então o H2O2, por exemplo, aqui, né, é só, né, o peróxido de e aí o hidrogênio. Tá? Peróxido de hidrogênio. O Na2O2, né, vai ser peróxido aí de e sódio, né? E o cálcio aqui é só peróxido de cálcio. Tá? Então, peróxido é simples assim, tá? Não tem nenhuma complicação no nome aí. É só peróxido de e daí o nome do elemento, tá? Peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio, peróxido de cálcio. Tranquilo? Tá? Bom, nesse caso aqui, o mais importante aqui é o peróxido de hidrogênio, né? Que ele é usado aí em soluções como a água oxigenada, tá? Que eu vou comentar sobre ela. Tem gente até que olha para o H2O2 e chama ele de água oxigenada, mas aí não é correto, tá? O H2O2 é o peróxido de hidrogênio. Quando ele é dissolvido em água, aí a mistura de peróxido de hidrogênio com água é que é a água oxigenada, tá? Não é o peróxido de hidrogênio que é a água oxigenada. Mas enfim, depois eu comento sobre isso. Então, dos peróxidos, tá? É só isso aqui, ok? Não tem assim muita coisa, não, mas é o nome deles aqui. E aí o oxigênio vai ter NOx menos 1, tá? Bom, vamos então, né, as aplicações em geral, assim, dos óxidos, tá? Então, no geral aí, aplicação, então, de óxidos, todos eles agora, né? Então, aplicações de óxidos,
Bom, ahn, o primeiro, assim, o mais importante deles até, né, é o CaO, tá? O CaO, né, oficialmente aí, então, né, óxido de cálcio. Esse é o nome oficial. Bom, o que acontece? O CaO, quando reage com a água, ó, se tu pegar o CaO mais água, lembra o que acontece, né? Porque o CaO é óxido básico, certo? Se ele é óxido básico, ele vai reagir com água e formar uma base, né? Como é que eu sei que ele é óxido básico? Todo o grupo 1 e o grupo 2 ali são bases, tá? São óxidos básicos. E o cálcio está no grupo 2. Então, ele é um óxido básico. E além, né, do grupo 1 e do grupo 2, lembra que os elementos que tiverem, né, os metais com NOx 1, 2 ou 3, eles são, né, óxidos básicos. Então, esse aqui, então, é um óxido básico, reage com água, ele vai formar uma base. Então, nesse caso aqui, vai formar o hidróxido de cálcio, tá? O CaOH2. Bom, o que acontece, né? Eu botei isso aqui direto porque a aplicação do hidróxido de cálcio também é parecida aqui com a aplicação do óxido de cálcio, em questão do nome. O nome oficial, claro, aqui do CaO é óxido de cálcio, mas ele não é conhecido comercialmente aí por esse nome, né? O CaO também é muito chamado de cal. Ok, o nome vem da própria escrita da forma, né? CaO, né? Só que em vez de botar KO, ficou cal, tá? Então, a cal, essa daqui. E a cal, quando reage com água, vai formar o CaOH2, que é a base, e dela vai receber o nome de cal com água, ou seja, cal hidratada, tá? Então, quando fala cal hidratada, é o hidróxido. O CaO também recebe outros nomes, tá? Ele pode ser chamado de cal viva, ou também chamado de cal virgem. E daí o CaOH2 também recebe outros nomes. Além de cal hidratada, ela também é chamada de cal apagada e também chamado de cal extinta, tá? A diferença aqui é nenhuma, tá? Cal viva e cal virgem é a mesma coisa, ou só cal. É tudo em referência ao óxido de cálcio, tá? Então cal viva e cal virgem é o óxido de cálcio. Não tem diferença, tá? E aqui, né, o hidróxido, sim, aí o hidróxido é chamado de cal hidratada, cal apagada ou cal extinta, tá? São nomes dados para o hidróxido, certo? Aqui a questão, não sei por que o nome cal virgem, acho que é em relação à água mesmo, tá? Que é a que recém foi, ela é fabricada em forno, né? Você pega calcário, queima calcário em forno e obtém a cal. Daí, se ela não foi utilizada, acho que ela é chamada de cal virgem, ela ainda não foi hidratada nenhuma vez, né? E cal viva também, porque até a questão de desidratação da cal, né? A cal tem um poder de desidratação bem forte. E quem já trabalhou com cal sabe que ela queima, né, em contato com a pele, ela desidrata a pele e pode causar queimaduras, tá? Então aí a ideia de cal viva, né? E a cal hidratada já não é tanto, ela é básica, mas ela não tem tão assim um poder de desidratação, tá? Mas mesmo assim ainda pode, né, causar queimaduras por ser uma base, tá? Então, claro, a cal é pior, né? O CaO. Mas são nomes dados então comerciais aí, né? Cal viva, cal virgem, é para o óxido de cálcio. Bom, se tem tanto nome assim, tem bastante aplicação, né? A virgem não tem, não é hidratada daí. A virgem tem que ser o CaO, não é hidratada, tá? Então ela não, a cal virgem acho que vem direto daí do forno, porque ela é obtida por queima de calcário, né? Que é a chamada calcinação. Tu pega a reação, até eu posso colocar aqui, a reação de formação da cal é uma das reações que mais aparece, que a gente vai ver bastante ela na parte de cálculos químicos, que esse triângulo é aquecimento, ó, e tu queima calcário, ó, e obtém cal mais CO2. Essa aqui é basicamente o processo industrial aí de fabricação de cal em forno, né? Tu queima calcário em alta temperatura aí, e obtém a cal. Daí essa cal eu acho que é a que sai direto do forno, de repente seja chamada mais aí de cal virgem. E as outras, de repente, ela já tem um pouco hidratado, ou foi usada para outro processo, não sei.
né? Mas essa aqui tá mais com cara de ser a cal virgem. Deve ter alguma diferença, assim, porque tem tantos nomes, né? Mas para nós é tudo óxido de cálcio, tá? Onde ela é usada, né, o óxido de cálcio? Aí temos algumas aplicações, né? Dá para usar aí na construção civil, né? Tu usa aí como na composição de cimento, tá? Ela não é o cimento, mas na composição do cimento vai cal. Cimento na argamassa também, então em geral em construção aí tu usa cal. Tanto que o cimento e a argamassa, né, eles são básicos por causa da cal. Um dos componentes que deixa ele básico é a cal. Então o cimento é básico, ok? Aí eu não sei te dizer agora se é hidratada ou se é não hidratada, tá? Mas porque por isso que eu botei os dois juntos aqui, que tem alguns que a aplicação é mais para cal, só que daí durante a fabricação tu acaba botando água, aí acaba virando hidróxido. Então acaba sendo a aplicação do hidróxido. Aqui no cimento, na argamassa, tem que ver qual é o processo de fabricação, porque se vai água no processo, ele acaba virando hidróxido, tá? Aí não sei te dizer, tá? Teria que olhar aí para cada detalhe de fabricação, né? Não sei, né? Deixa eu só fechar meu vaso para não ficar pitando aqui. Tá? Mas assim, ó, não cai nada, né, específico assim, de processo, vai aparecer como aplicação da cal ou hidróxido de cálcio, e esses dois aqui podem ser usados ou em cimento ou argamassa. Só não sei daí se vai ser usado ou hidróxido ou óxido, tá? Até dá pra pesquisar sobre isso, mas nada assim que... Se colocarem alguma coisa, vão colocar a composição, por exemplo, do cimento. Aí vai estar lá a composição, vai estar os compostos e pedir pelas funções, vai estar o nome oficial de cada um, coisa assim. Tá? Até dá para olhar mais ou menos aqui, ó. Vamos ver se tem aqui, né? Eu fiquei curioso também. Eu achei aqui, mas não sei se é... Ó, aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Ó, a composição química do cimento, né, do tipo Portland, que é um tipo de cimento. Aqui tem, ó, cita como cal somente, ó, e põe CaO. Então seria o óxido de cálcio, né? A sílica, a alumina, óxido de ferro, magnésia, que eles põem como MgO, álcalis, como Na2O e K2O, e sulfatos. Aqui está como SO3, o sulfato não é SO3, né? É SO4 2-. Aqui o cimento Portland, ó, a cal tá com o CaO. Tem isso daqui. Até uma questão interessante, né, de colocar em prova, porque olha só o que dá aqui, né? A proporção, ó, quantos tem, né? Quanto tem de cada um, a proporção de cada um. Então pode cair numa questão mais de estequiometria. Claro, não vamos colocar assim tanto, que nem tá ali embaixo, né? Mas, por exemplo, aqui, se eu pegar a cal, diz aqui depois que cal, não diz aqui, mas dá de repente o percentual dela, e daí diz, por exemplo, que numa, sei lá, numa fábrica eles querem obter cal a partir do calcário, pedir quantas toneladas precisa de calcário, coisinhas assim, né? Eles inventam usando a partir de uma mais assim, direto, né? Na argamassa, daí vai hidratar. Pois é, o que? A argamassa era bem diferente. Vamos ver aqui, ó, ver se tem, né, a composição da argamassa, porque a gente inclusive põe água depois também, né? E aí, se não era, acaba ficando hidratada. Não tem composição. Uhum. O que é isso aqui? Não. Aqui nem aparece. Aqui fala que é extrato composto de cimento Portland. Mas se vai água junto, né? É que, na verdade, a Põe. argamassa ela varia muito, tipo, a quantidade e a proporção para cada tipo. Depende para que Mas, é pelo usar, que né? eu lembro, vai a cal hidratada. Vai a cal Aham. hidratada, o cimento e areia e água. Daí fica, pois é. Porque se tu pegar, botar água no cimento, a cal já fica hidratada.
Então, mesmo que ela não era hidratada antes no Mas cimento, para ela hidratá-la não precisa ficar um tempo a cal pura não, na água? Só não ela? precisa. Ela reage direto. Colocou na água, já reagiu. É bem Ah, bom. instantâneo. É que tem no é que o cimento não é só elas colocam água e já endurecem tudo. Aí tem sim o processo de cura, né? Dele Sim. ficar reagindo lá com a água. Mas a cal já fica hidróxido de cálcio direto. Quando colocou água, já vai direto. Ela nem fica, não precisa um tempo reagindo. Tanto que quando faz em casa, né, de pegar para fazer aquela, que até outro exemplo que eu vou botar aqui agora, a tinta de cal, que tu pega a cal virgem, joga na água, né, para fazer aquela tinta de cal. Ela já reage na hora, não tem nenhum tempo assim de, né, é só o tempo de fazer a mistura. O tempo que tem ali de chegar a misturar os dois, tá pronto. Ela não vai ter uma velocidade de reação, é bem rápido. Claro que tem uma velocidade de reação, para que não tem velocidade. Tem, mas é praticamente instantâneo, sabe? Jogou na água, reagiu. Então até tem um problema dela absorver a umidade. Se ela ficar aberta para pegar a umidade do ar, ela pode virar hidróxido de cálcio. Então, se ficar um pacote de cal aberto, ela começa a perder eficiência, digamos, do que ela cal virgem. Ela começa a umedecer e ficar hidróxido de cálcio. Ela vai reagindo com a umidade do ar também. Então, é bem parte técnica, né? O Pablo está comentando ali, né, que se usar uma, usar outra, o problema todo é o resultado final, né? Então, claro, mesma coisa para cimento. Eu pesquisei ali um tipo de cimento, né, que é o cimento tipo Portland. Tem vários tipos de cimentos, né? O Portland acho que é o mais comercial aí que tem, né? E a parte da argamassa também vai depender para que tu quer usar, né? Então tem essa, então vai ter diferença na prática. Se usar na cal normal, vai dar problema de vai ficar ressecado e abrir trincas. Faz sentido, né? Tá, então, mas é aplicação. Então, mas tem cimento, argamassa. Então aqui alguns a gente vai usar a cal mesmo e outros a cal hidratada. Até um outro exemplo esse da tinta, né, que depende, ó, porque olha só, vou colocar aqui no caso as tintas à base de cal, né? Vou botar como tintas de cal, tá? Porque não é a tinta normal aí, né? Aquela para pintar, por exemplo, tem gente que pinta paredes de cal, pinta árvore, coisa assim. Aquilo lá também não é óxido de cálcio, é o hidróxido, né? Porque né, se tu pegar o óxido e colocar na água, né, ele vai formar o hidróxido. Então tu acaba passando lá na parede ou na árvore, né? É o hidróxido, certo? E o que sobra depois não é nem o hidróxido e nem o óxido. O que vai acontecer com o tempo, na tinta de cal, é que tu passou na parede o hidróxido de cálcio, que é esse aqui. Ele vai reagir com CO2 do ar e vai formar isso aqui, ó, carbonato de cálcio, tá? Mais água, certo? Então, ó, pois é, na árvore, não sei bem qual é a aplicação, tá, que se passa em árvore, mas ele tem ação, eu não sei se é fungicida ou o que que é, tá? Porque cálcio não é muito fungicida, mas acho que é mais para evitar alguns danos aí. Eu sei que se passar demais pode matar a árvore, tá? Porque desidrata muito daí, né? Mas em geral ela tem alguma aplicação. Mas o que vai formar lá é o carbonato de cálcio. Até esse processo aqui, né, é chamado, no caso, tinta de cal, né? A gente dá um nome para isso aqui, né, chamado caiação, tá? A caiação. E daí, e olha que interessante, o que fica sobre a árvore ou sobre a parede depois não é o hidróxido, é o carbonato, tá? Porque ele reage com o CO2 do ar e vira carbonato de cálcio. Aí quando ela seca, ela secou, vira carbonato de cálcio, que é calcário, tá? Então não vai ter problema de queimadura, nada ali, se tocar essa na pintura depois, né? Mas isso aqui é a reação que ocorre. Isso aqui também acontece, né? Já viram aqueles doce de abóbora? Tá? Tem outro doce também que é feito, não lembro qual que é agora. Mas o caso do doce, vou botar só abóbora de exemplo, tá? Doce de abóbora em pedacinhos também se usa cal, né? E claro, tu vai usar a cal também, mas ela vai entrar em contato com a água e também vai formar o hidróxido de cálcio. Então, por isso que a aplicação dos dois aqui fica sempre meio que misturada, né? Se tu põe a cal desidrata a superfície do doce, do pedaço ali de abóbora, né? E vai deixar ele durinho, certo? Vai acaba desidratando ali, né? Retirando a água, formando hidróxido.
E esse hidróxido de cálcio captura o CO2 da atmosfera também e forma carbonato de cálcio. Então, cada pedacinho daqueles cubinhos do doce fica, né, com a parte externa mais dura, porque resseca por causa da cal, e ainda forma o calcário em cima. E o calcário não é solúvel em água, então ele cozinha e evita que eles manchem o pedacinho. Daí tem que usar, o ideal é usar virgem, porque daí a questão toda é que ela vai pegar a água que está na abóbora para ressecar ela ali e deixar ela mais durinha, tirar um pouco a umidade dela, aí fica aquela casquinha durinha em volta. E depois no final ele não vai ficar hidróxido, porque ele acaba formando o calcário. Daí fica o calcário em volta. E aí ele não desmancha, né? Tá? Daí fica aqueles cubinhos, né? Os pedacinhos inteiros. Se tu não faz tratamento com a cal antes, né? Aí dá problema na hora de cozinhar e desmancha. Claro que se desmanchar, tu não vai botar fora, né? Tu põe, né? Aí tu faz uma chimia de abóbora, né? Em vez de doce de abóbora, tá? Eu não é a cal, só que não sei a receita, tá? Teria que procurar daí. Se botar no Google aí por receita de doce de abóbora, né? Vai estar lá a indicação de quanto de cal tem que colocar. Nunca fiz, não sei qual é a proporção, mas tem direitinho uma proporção aí que tem que ser usada, tá? Mas, né? Pode procurar no Google depois aí, tá? Ah, é a cal, tá? É para ser a cal virgem, o CaO que tu coloca lá, tá? Porque daí a ideia é absorver a água de lá do sistema mesmo para desidratar, né? Para desidratar ali o pedacinho de doce, certo? E aí virar o hidróxido e depois reagir com CO2 para daí formar o carbonato de cálcio, tá? Essa é uma também que pode aparecer para Enem, mas eles diriam todas as reações, perguntaria alguma coisa sobre estequiometria, alguma coisa assim, desse tipo, né? Não a receita em si, tá? Eles não vão pedir o que é feito ali. A parede pintada com cal dura mais a pintura? Eu acho que dura menos, porque se for pintura externa e pegar água, vai arrastando, né? Vai saindo a tinta. É que depende a tinta que tu pintar, né? Tá comparando com qual daí? Aí não sei, tá? Porque em geral, se é uma tinta plástica, por exemplo, ela dura muito tempo, né? Porque ela é um filme plástico em cima do material, né? Se é uma tinta a óleo para madeira, aí eu não sei quanto tempo vai durar. Acho que a tinta de cal dura menos. Tá? É que ela forma esse calcário em volta, né? E o calcário não é tão solúvel em água, demora muito a sair. Existe até um fixador que se adiciona na tinta de cal, né, para ele sair menos, mas aí tem que adicionar mais alguma coisa junto, não sei quem é o fixador. Ah, sim, as tintas não laváveis. É que as tintas não laváveis são as tintas provavelmente de PVA, tá? Porque a PVA, no caso, ela é solúvel em água. O PVA é o mesmo da cola tenaz. É que nem tu passar cola na parede, tá? Não exatamente igual, mas é tipo isso. Você já deve ter feito já também de passar cola no dedo, pega a cola tenaz, essa cola, passa no dedo, deixa ela secar e depois tira um filmezinho, né? Aquele fica um plástico, ela é uma tinta plástica. Só que ela é PVA, ela é bem mais barato do que a tinta acrílica, tá? É que a tinta acrílica, ela não sai tão fácil, né? Essa dura mais. A PVA, ela sai com água, né? Se tu lavar, ela vai sair. Aí, claro, daí em comparação com a cal forma carbonato de cálcio, né? Para tirar é um pouco mais difícil, mas é aquela que se tu passar a mão nessa de pintada com cal, né? Às vezes fica branca a mão, né? Começa a sair na mão. Aí por atrito ela sai. Se esfregar a parede, ela vai sair, né? Porque é um pó, né? O calcário grudado em cima da parede. Daí em comparação com a PVA, isso aí que é, né? As tintas não laváveis, né? Tá, essa aí, essa sai rapidinho. Então aqui, né, cal é basicamente isso daqui, tá? Cimento, argamassa de cal, doce de abóbora. Tá, tem as aplicações também que eu não vou escrever aqui, né? Mas quem já viu aí filme de serial killer ou coisa assim, já viu que tem uma aplicação bem interessante a cal, né? Não sei se você acompanha esse tipo de filme ou não, mas sempre que tem um lá, o cara, né? Eu digo o cara, mas o ser, né, que está lá, às vezes é uma serial killer também, né? Tá? Tem sempre no porta-mala, né, uma pá e um pouco de cal, né? Tá, para quê, né? Carregar a cal e uma pá, para quê? Bom, a pá para abrir um buraco. E a cal, para quê, né?
Então, é aquele caso, aconteceu um incidente, tu tem um corpo lá que tu tem que se desfazer. Acontece, se tu só enterrar e jogar, abrir um buraco, jogar terra em cima, né? Quando a perícia encontrar, ela vai conseguir fazer datação, né, para saber que hora foi ocorrido, né, que hora que foi o crime, tá? Então isso dá problema às vezes com, né, tu conseguir justificar, né, onde é que tu estava nesse momento, porque nesse momento tu estava realmente cometendo o crime. Então o que se faz em geral, né, se adiciona cal. A cal altera o pH em volta, né, deixa mais básico, e isso acelera a decomposição de tecidos. E aí causa um leve erro depois na datação. Então tu vai acabar tendo a datação, mas fica com um intervalo maior, né? Então tu pode ali ter, tu descobre que foi, né, há 3 meses atrás, mas aí tu não tem certeza se foi 3 meses, né? Tem um erro de mais ou menos 5 dias, porque se tu não faz isso, você consegue datar direitinho, você saber até a hora de morte, tá? Então, né? Aí a ideia do uso da cal para alterar o pH e acelerar a decomposição de tecidos. Então, sempre que for olhar filme aí de serial killer, coisa, sempre tem, né? Cal envolvido, né? Então, aqui também, aplicação da cal aí, né? Isso aparece direto em filmes, se for olhar, sempre tem. Onde mais tem cal? Acho que é só, tá? Vamos para outro, né? Dos óxidos básicos, né? Basicamente é o cal, assim, o principal, né? Não tem muitos. Outros que eu vou colocar aqui só para mais alguma aplicação, assim, geral, ó. Mas que nem se pegar o Fe2O3, ele também é um óxido básico, lembra? Ele é o óxido de ferro 3, tá? Ele, como minério, é a chamada hematita, tá? Na forma mineral, tá? É a hematita. O Gabriel comentou ali, as pedrinhas brancas em aquário, acho que é calcário que expõe, tá? Tem que ver se não é alguma só de enfeite, mas em geral é calcário, só que vai deixando o pH básico, né, com o tempo. Que não sei se é ideal para o peixe, daí depende do peixe, né? Tá? Mas as pedrinhas brancas, aquelas em geral é calcário. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui que é o calcário. Vou pesquisar errado aqui. Mas o calcário são pedrinhas branquinhas, ó. Essas pedrinhas aqui, né? Isso aqui é calcário, que em geral se usa aí mesmo em aquário, né? Para enfeite. Ó, acessório. Tem umas diferentes, ó. Depende do calcário, tá? Mas é isso aqui, certo? Isso é calcário, tá? E daí se usa aí pra... se botar cal não vai dar, daí tu vai matar os peixes tudo com cal, tá? Então tem aqui, né, o Fe2O3, ó, é a hematita. A hematita é o principal minério de ferro aí usado, né, para obtenção de ferro. Então aqui, né? Então é um minério usado, né, na obtenção de ferro. No Brasil é o principal, certo? Em outros países aí depende, né, que país tem mais, né? O que que tem mais de minério lá, mas no Brasil basicamente é óxido de ferro 3, tá? Que é a hematita, e é um dos melhores para se obter ferro. Então, né, a gente é o grande produtor aí de ferro. A hematita também o pessoal faz às vezes anéis, pedrinhas aí para brincos, coisa que ela é preta, né? Não é bem preta, é um cinza bem escuro. Então acabam usando hematita para enfeite também. Ahn, daí o Gabriel comentando aqui, cal não é o próprio calcário. Aí assim, ó, de repente em algum lugar o calcário chamaram de cal, mas cal é para ser o óxido de cálcio, né? O calcário a gente chama de calcário mesmo. É que daí tem um problema que nomenclatura comercial, às vezes dá assim de chamar de cal qualquer coisa que tenha lá, que seja calcário, que seja qualquer coisa de cálcio, tá? Aí é um problema. Mas a pedra é para ser calcário, que é o carbonato de cálcio, tá? O calcário é esse aqui, ó, o CaCO3, tá? A cal hidratada é o CaOH2, né? E a cal seria o CaO, tá? Claro que se tu pegar o calcário, pegar aqui o calcário e aquecer ele, ele vira cal, tá? Então tem, só que aí, claro, comercialmente, de repente alguém tá vendendo aí como sendo cal e tu vai olhar é pedra de calcário. Mas aí, né, é um problema com a nomenclatura comercial, né? Tá? Então aqui, né, o Fe2O3, né, é a obtenção de ferro, basicamente aí, assim como o Al2O3
o Al2O3, né, que é simplesmente, né, óxido de alumínio, tá? O óxido de alumínio, ele é chamado de minério aí como bauxita, e a bauxita daí é usado na obtenção de alumínio, tá? Então, ó, nós vamos usar esses óxidos aqui, né, para obtenção dos metais na indústria, né? Então, obtenção de ferro a partir da hematita, basicamente, e a obtenção de alumínio a partir da bauxita, tá? Aqui eu não coloquei o Fe2O3, mas parte da ferrugem também é Fe2O3. Só que a ferrugem, ela não é só Fe2O3, tá? Então, quando pegar a ferrugem, ela é Fe2O3 ponto FeOH3, certo? Esse ponto é aquele que une duas substâncias, né? Então, na real, a ferrugem ela é uma mistura, tá, de óxido de ferro 3 com hidróxido de ferro 3. Então, a ferrugem não é só óxido de ferro 3, tá? A ferrugem é uma mistura de dois compostos. É um óxido básico e uma base, tá? Bom, depois que nós temos mais ainda, acho que dos metálicos é esse aqui. Depois dos não metálicos, nós temos alguns importantes aí, né? Os não metálicos, por exemplo, ó, o CO2, né? O CO2 é o nosso dióxido de carbono, né? O que tem de importante agora com dióxido de carbono? Bom, onde é que ele é produzido? Né? Combustão de qualquer coisa que tenha carbono. Então, combustão, vou botar assim como combustão completa, tá? Quando eu falar do CO, já vou entender por que isso aqui, tá? Claro que botando assim combustão completa, qualquer queima libera CO2, né? Bom, desde que tu esteja queimando alguma coisa que tenha carbono na composição, né? Tá? Existem queimas de compostos que não têm carbono e daí não vai liberar CO2. Claro, né? Se tu queimar, por exemplo, tem a hidrazina, né, que é combustível de foguete, que é com nitrogênio, daí não tem carbono, não libera CO2. Combustão de hidrogênio também não libera CO2, né? Não tem carbono. Agora, os principais combustíveis que tem ainda, derivados de petróleo, por exemplo, né, vai ter carbono, né? Álcool, né, o etanol também tem carbono. Então, esses aí liberam sempre dióxido de carbono. Vão liberar, né, sempre o gás carbônico. Então, como eu falei agora, gás carbônico é um nome comercial aí para o dióxido de carbono. Ele é chamado de gás carbônico. Tá? Ele é usado para gaseificação, tá? Gaseificação de bebidas, tanto natural quanto sintética. Tá? Então, se pegar o refrigerante, por exemplo, tem gás, né? Gás carbônico, daí é sintético. Agora, se pegar cervejas, espumantes, né? Tem gás, mas daí o gás é natural da fermentação, né? A fermentação produz gás carbônico. Então, aqui, né? Produz na fermentação, produz etanol e gás carbônico daí. Claro que em caso de cerveja é adicionado mais CO2 também depois, tá? Não, aquelas bebidas ficam com chama, aquela não, aquela é do álcool queimando mesmo, tá? Aquilo lá, o CO2 aqui é um gás, né, normal. O CO2 até é importante, ó, ele não é inflamável, tá? O CO2 não pega fogo, inclusive CO2 é usado como extintor, tá? O CO2 tu pode usar ele como extintor de incêndio, certo? O que mais tem aqui no caso? Aquelas bebidas com chama que eles fazem é pegar uma bebida muito alcoólica e tocar fogo em cima. O que queima é o álcool mesmo, tá? É claro que ela diminui o teor alcoólico, né? Tá queimando. Mas o que pega fogo lá é etanol, certo? Daí, claro, vai formar depois CO2 e água na queima, né? Então aqui você vai ter, agora para deixar ela com gás, né? Aquele gaseificado e fica as bolinhas de gás ali, aí é CO2. Então nós temos gaseificação de bebidas, extintor de incêndio, o CO2 também é que é usado para gelo seco. Tá? Até o extintor de incêndio não é qualquer extintor, tem que ser o extintor de CO2, tá? Que é esse aqui, ó.
É um que tem um cone na frente, ó. Tem na a saída dele aqui, ó, tem esse cone vermelho, tá? Esse é o extintor de CO2. Deixa eu pegar um que não tenha só escrito promoção ali. Vou copiar esse aqui. Tá? Esse aqui, então, é o extintor, ó. Botar do ladinho aqui, né? Tá? Esse aqui, claro, funciona para qualquer tipo de incêndio, né? Não tem contraindicação nenhuma. Só que ele não é tão eficiente dependendo do que está queimando, né? Tá? Mas ele funciona como... Ele é um gás, né? Muito frio. E aí, quando ele expande, ele fica muito frio, porque está em alta pressão dentro do tubo. E aí ele funciona assim, né? O extintor dele, ele baixa a temperatura, o que diminui já a combustão, e também aumentando a concentração de CO2, diminui a de oxigênio. Então ele acaba abafando o fogo, tá? Por falta de oxigênio. Sim, qualquer queima, tá? Que seja com compostos de carbono, tu queimou qualquer coisa que tenha carbono, certo? Se queimou uma coisa que tenha carbono ou qualquer composto orgânico em geral vai ter carbono, se tu queimar eles, né? Fizer a combustão dele, vai gerar CO2. Então, sim, é possível. Tá, claro que dependendo do que tu vai queimar, né? Tu quer queimar uma... Eu não entendi o que você quer fazer, Gabriel. Quer queimar alguma coisa no fundo do mar para gerar CO2. Tá? A própria respiração libera CO2, né? A respiração de peixes aí vão acabar liberando CO2 também. Eles também liberam CO2 no mar, né? Tá, o mar vai ter bastante CO2. Até porque tem que formar, né, a parte dos corais, né, e conchas, de algumas coisas que tem, que é a parte de calcário. E o calcário tem que ser a partir do CO2, né? Que é a cal, né, que a gente viu antes ali, com o CO2. Então o mar tem bastante gás carbônico. Então aqui o gás carbônico, o gelo seco também, né? O gelo seco é CO2 sólido, tá? O gelo seco. Então o gelo seco nada mais é do que CO2 sólido, tá? O que mais tem para o CO2? Vamos ver aqui. Coisas que tem também, né? Efeito estufa, né? Que geralmente é relacionado a CO2. Efeito estufa, que é importante. E outra coisa do CO2 também, ó, é a acidez natural da chuva, tá? Por quê, né? Porque a chuva, em geral, é levemente ácida, certo? Claro, pensando em pH, lembram que a escala de pH, a temperatura ambiente, o 7 é o neutro, né? A chuva, em geral, fica um pouquinho abaixo de 7, tá? 6,5, 6. Por quê, né? O CO2 fica dissolvido e formando o ácido carbônico. Então, porque ele é um óxido ácido, isso causa uma acidez natural. Só que isso não é problema nenhum, tá? Isso aí é natural, não tem problema. Agora, quando tem, né, mais óxidos ácidos na chuva, aí forma mais ácidos, e aí sim tu vai ter a chamada, né, chuva ácida, que a chuva ácida é quando ela tá mais ácida que o normal, ok? Então, aí sim vai dar problema. E aí o problema que nós vamos ter é com esses outros aqui, ó, né? O SO2 e o SO3. O SO2, né, dióxido de enxofre, e o SO3, né, trióxido de enxofre. O mais comum é o de cima, porque o de cima vem dessa reação aqui, ó. Enxofre mais oxigênio forma SO2. Então seria da onde, né? Seria da queima de enxofre. Sim, mas onde é que eu vou tirar enxofre para queimar enxofre, né? O enxofre ele está presente em alguns combustíveis fósseis, tá? Então, né, o enxofre, certo? Vou botar aqui, né, como presente em combustíveis fósseis. Ou seja, derivados de petróleo. Hoje em dia até se tem, né, a tecnologia para retirar o enxofre, porque antigamente o diesel, por exemplo, tinha muito enxofre. E aí, quando queima o diesel, libera muito SO2.
Aí tu fala assim, tá, e daí que o SO2 é liberado. Como eles são óxidos ácidos, a principal preocupação aqui é chuva ácida. Certo? O SO3 pode ser formado também, mas na queima é mais difícil. Só que o SO2 pode acabar virando SO3 a natureza. Tá? Então ainda formar também, né, mais chuva ácida. Então qualquer um desses dois aqui é chuva ácida. E o SO2 são se tu queimar aí compostos que tenham, né, enxofre, certo? Vai acabar liberando SO2. Então o diesel antigamente tinha muito enxofre, hoje em dia diminuíram bastante o teor de enxofre dele. Mas tem outras coisas que ainda tem, né? Tipo, carvão mineral, o carvão mineral tem enxofre. Só que a gente não usa, né, carvão mineral no dia a dia aí, né? O carvão para churrasco, por exemplo, não é carvão mineral. Ou carvão para lareiras e coisa assim, não é mineral. Ele é carvão vegetal, certo? E o vegetal daí não tem problema de enxofre. O vegetal era uma árvore, né? Então não vai ter enxofre na composição. Agora o carvão mineral, sim. O mineral é fóssil. E daí o mineral tem enxofre. Tanto que não se queima carvão mineral aí em churrasqueiras, por exemplo. Tá? Não tem para vender. Certo? Porque senão, né, dá problema aí com o enxofre e questão de chuva ácida. Tá? Então, basicamente, né, o SO2 e SO3 aí, chuva ácida, e ele vem, né, principalmente aqui da queima de enxofre, ok? Tem mais outros que formam chuva ácida também, tá? Que é gerar enxofre. Quer gerar enxofre como, Gabriel? Ó, a outra coisa também que forma também chuva ácida, aproveitando, né, são esses aqui, ó. Esses aqui tá o SO2, ó. O SO2 e o SO3, tá? Eles são chamados aí na questão ambiental de SOx, tá? Então, quando fala em alguma, assim, questão e mais, assim, fala sobre meio ambiente, né? Fala, os gases SOx. SOx significa SO2 e SO3, tá? Sim, tá, agora entendi. SO2 e SO3 são SOx. E também existem, então, além dos, né, os que são chamados SOx, né, nós também vamos ter os chamados NOx. Aí os NOx são, né, NO2, NO, N2O3, tá? E vários outros, ok? Esses são chamados NOx. E os NOx também são causadores de chuva ácida. Tá? E eles vêm da onde daí, né? Bom, aí também da queima de compostos que tenham, aí no caso agora, nitrogênio, tá? É mais raro de acontecer eles, né? Mas acontece. Então pode acontecer, né, até nos carros, por exemplo, pode acabar formando os NOs, né? Tá? Até inclusive o catalisador do carro, ele serve para evitar a liberação de NO. Tá? Porque se tu pegar no carro, ó, no motor do carro, tu tem essa reação aqui ocorrendo, ó. Ele acaba liberando CO e NO. Só que o CO e o NO, o catalisador faz eles virarem isso aqui, ó. Aqui é um meio, tá? Então, isso aqui, eu vou botar aqui na CAT em cima, tá? Isso aqui seria, né, o CAT em cima aqui é catalisador. Tá saindo tudo errado aqui. Tá? Esse CAT, então, aqui é o nosso catalisador. Certo? No carro, então, tem um catalisador que evita a liberação de CO e NO. Tá? Então, o CO, eu vou falar dele agora, né? É altamente tóxico. E o NO é um dos NOx aqui, que vai dar problema com chuva ácida depois. E acaba liberando CO2 e N2. N2 não é tóxico, não tem nenhum problema, né? Nitrogênio, gás nitrogênio. E o CO2, tá? Ele não é tóxico também. E não é um. Não dá para dizer assim que ele causa poluição, ele causa desequilíbrio ambiental, o que é diferente, tá? Um poluente é alguma coisa que não tem no meio que tu está adicionando.
né? O CO2 tem na atmosfera CO2, certo? Claro que tu adicionar mais CO2, tu causa desequilíbrio ambiental, certo? O nitrogênio também causaria, só que o ar já tem 70% de nitrogênio, então não vai dar desequilíbrio ambiental, tá? É a mesma coisa pensar assim, ó. Pensa num rio, tá? É problema tu jogar água num rio? Que se for assim, tá, mas o rio tem água. Se eu jogar mais água no rio, não vai dar problema, né? Vai. Tá, se eu jogar água no rio, vai. Agora, eu posso dizer que jogar água no rio é um poluente? Não, né? Não é por quê, né? Porque no rio tem água. Então, se eu jogar mais água no rio, eu não estou poluindo o rio, mas estou causando um desequilíbrio ambiental. Porque se eu jogar água, se a água for pura, por exemplo, né? Vai causar uma diluição dos componentes do rio, né? E isso causa um desequilíbrio. Se eu jogar uma água mais fria ou mais quente que está o rio, eu causo então um desequilíbrio ambiental, tá? Então, certo? Então, uma questão que existe, né, é causar desequilíbrio ambiental e a outra questão é poluição. Poluição é quando tu lança um gás, por exemplo, ou joga uma coisa no rio que a coisa não está presente no rio. Aí é uma poluição. Agora, desequilíbrio porque já está lá, só alterou a quantidade. Aí vai causar um desequilíbrio ambiental. Tá? Então ali, a questão do Gabriel, a chuva, ela sempre foi ácida. Tá? Existem raros casos em que a chuva fica mais alcalina, mas é difícil, porque tu não tem nada alcalino no ar, certo? Os gases que tem no ar são gases que são ácidos. Para ter alguma coisa alcalina no ar, eu teria que ter a base de amônia, por exemplo. Só que a amônia não é para estar no ar. Não nos tempos de hoje. Se tu voltar de repente, mas lá na formação da Terra, antes de iniciar a biologia, lá de repente sim, né, tenha muita amônia no ar, tá? Até por causa da geração depois aí da parte mais biológica, né? Enfim, aí não sei dizer, tá? Mas de repente antes sim a chuva de repente era alcalina, mas a chuva hoje tem que ser ácida, só tem óxidos ácidos no ar, não tem outro, né? Ela poderia ficar mais perto do neutro, isso sim, né? Porque o CO2 não vai deixá-la muito ácida, não. Se tu pegar a água da chuva e for medir, vai dar quase 7, só que sempre para baixo, 6, uns quebradinho, nunca para cima, né? Para cima seria estranho, teria que ter coisas aí que sejam básicas no ar. Aí certamente alguma poluição gerada no ambiente. Que nem aconteceu aí um incidente aquele da explosão de fertilizantes, né, lá em Beirute que teve, né? Se explode daí sim, fertilizantes, acaba lançando um monte de amônia para o ar. E a amônia é básica, aí deixa a chuva alcalina. Então lá ocorreu chuva alcalina. Mas aí foi um incidente, né? Tá? Então não é normal ter amônia no ar. Se tiver amônia, aí sim, aí a chuva ficaria alcalina. Bom, além então desses aqui, nos NOx, ó, também chuva ácida, tá? Então falou em SOx e NOx, é chuva ácida. Também temos o caso do CO. O CO, né, nome oficial, monóxido de carbono, e ele é conhecido assim mesmo, né? Tá, o monóxido de carbono é conhecido por monóxido de carbono mesmo. Onde ele é gerado? Ele é gerado na combustão incompleta. Tá? A combustão incompleta é quando falta oxigênio para queima. Tá? Vamos ver direitinho depois lá em estequiometria, né, se a gente começar. Mas quando tu pega qualquer substância que tenha carbono, né, ele vai formar CO2 se a combustão for completa. Então, pegando assim um exemplo, vou pegar um exemplo bem genérico, tá? Se eu pego um composto orgânico que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio, em geral um composto orgânico tem esses elementos aqui. Tá? Então, assim, ó, eu tenho um composto com um número X lá de carbono, hidrogênio e oxigênio. Não vamos pegar aqui um exemplo, mas qualquer composto orgânico assim. Quando faz a queima com ele, o ideal é ele formar somente CO2 mais água, tá? Essa aqui seria a queima completa, tá? Mas acontece que não necessariamente ela vai ser completa. Ela pode formar o quê, né? Se eu pego um composto que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, um composto gigante que tem isso ali, e reage com oxigênio, ele pode formar
mais CO, mais água. E esse aqui é um exemplo de incompleta. Tá? Motos não tem catalisadores. Não tem catalisador? Não tem que colocar. Porque aí o problema aqui é pior, tá? Porque esse CO e NO é muito pior que CO2 e nitrogênio. Tá? Eu acho que deveriam ter catalisador. Só se o motor da moto não é tão quente assim para formar o NO lá dentro. Tá? Mas o CO é bem perigoso, ele deveria ter catalisador lá. Tá? Eu não sei dizer agora a parte assim de mais motores aí, né? Pois é, então. Que aí seria um problema, porque é muito mais poluente. Fora que o CO, o problema dele não é a poluição, o problema do CO é a toxicidade dele. Tá? Quer ver? Vou mostrar aqui. O que acontece aqui, tá? Então aqui tu tem o C e o CO. O CO, tá, que é perigoso. Porque assim, o C, tá? Esse C que aparece aqui, ele é sólido. Essa daqui é a fuligem, tá? Que é o que vai dar, no caso, a fumaça. Tá? Aquela fumaça preta que dá é do carbono, que é esse aqui, que é a fuligem, certo? Até, por exemplo, quando tu queima carvão, né, sempre libera fuligem. Carvão sempre libera CO, C e CO, tá? Então aqui, né, vai liberar fuligem. E esse CO aqui, que é o problema, ele é tóxico, tá? E o problema dele do CO também aqui, né, é que ele não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto, tá? O CO, né, qual é o problema que ele vai ter no organismo? Ele acaba se complexando com a hemoglobina e tu fica circulando no organismo CO, e daí não circula oxigênio. E aí o que acontece? Né? Dá falta de oxigenação, né, no corpo por estar transportando CO e não oxigênio. E aí, em geral, dá falta de oxigenação no cérebro. O primeiro ponto que se tem, né, é desmaio, né, seguido daí de coma e morte. Tá? Ele que é o principal aí, vilão, digamos assim, em caso de sinistros, né, como incêndios. Porque no caso de um incêndio, tu tem muita coisa queimando e tem pouco oxigênio disponível no local. E como o oxigênio está baixo, acaba formando, né, fumaça, bastante fumaça aí, e ele é muito tóxico. A fumaça vai causar também asfixia, né, porque é um sólido que está no ar, fora que como ele é sólido, a temperatura é muito maior, então tu vai estar aspirando um gás muito quente, né, e o CO, né, como tóxico ainda, ele causa ainda desmaio no local, o que leva à morte dele, certo? Então, no caso até do caso aí da moto, então, essa é mais poluente, ela é muito mais perigosa, então, ligada num lugar fechado do que um carro. Porque, em geral, o carro ligado num lugar fechado, ele produziria CO, só que aí, né, se tem um catalisador, não vai liberar. Agora, se a moto não tem, então, ela é ligada num lugar fechado, rapidinho o ambiente está com muito CO, isso é bem perigoso. Pois é, o Gabriel comentou agora das pessoas que, casos que já aconteceram aí, né, de ficar com o motor do carro ligado para se esquentar, e coisa assim, acabaram sufocando, né, por causa do CO. Tem vários casos aí, tá? Tem um caso que aconteceu ano retrasado, acho que foi ano retrasado, no Chile, por exemplo, com uma família, acho que brasileiros, né, que morreram num hotel porque tinha aquecimento a gás, né, da calefação, só que a saída da queima do gás não estava adequada, né? Porque ela deveria ser uma saída com gás para fora do ambiente. E o gás da queima ali no caso, os gases da queima do gás, que é usado para aquecimento, estavam entrando no ambiente, estava ficando para dentro, né? E aí o que acontece? Né? Aumentou muito o nível de CO, né? E matou. Certo? Que o CO não tem, e não tem como tu saber que tem CO porque não tem cheiro, né? O que tu vai sentir é a tontura, tá? Então, né, tem esse problema também. E esses aquecedores, por exemplo, a gás, então, são perigosos também. Por isso que a indicação é colocar eles sempre, né, numa área que não seja assim, que seja bem ventilada e que tu não fique naquela área. Por exemplo, nunca usar o aquecedor a gás direto dentro do banheiro. Antigamente se fazia muito isso, instalar, né, o aquecedor para chuveiro elétrico ou para calefação, enfim, né, dentro do banheiro. Só que isso não é aconselhável. Melhor colocar numa área de serviço que fique aberta, né, porque tem que circular daí o ar ali para eliminar aqui o CO, porque ele é bem perigoso. Outro caso também que tem perigoso é lareiras, né, no inverno. Ela tem que estar com a ventilação funcionando direitinho, com a exaustão boa,
porque o CO pode ir para dentro do ambiente, né? E a queima de madeira e carvão sempre libera CO, tá? Já aconteceu vários outros casos, das pessoas também com frio, querer se esquentar e queimar carvão dentro de casa. O carvão sempre libera CO, tá? E também, né? Aconteceu aí já vários casos. Então, se tu quer, por exemplo, queimar alguma coisa para esquentar, assim, dentro de um ambiente, né? Nunca usar carvão ou diesel ou gasolina, né? Nunca usar derivados de petróleo nem carvão. Usa etanol, então. O etanol não libera CO na queima, tá? Esse aí não vai ter perigo, certo? Pegar uma tigelinha com etanol, pode ser álcool gel ou álcool normal, não gel, e tocar fogo, ele fica queimando, ele não vai liberar CO, vai esquentar o ambiente. Tanto que existe, né, as lareiras a álcool, certo? Mas nunca, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma lareira a álcool, acabou o álcool, vamos botar um pouquinho de querosene. Não, não pode fazer isso, tá? Nem gasolina, porque daí vai liberar CO. Isso é bem perigoso, tá? O azeite também não. O azeite não pode queimar também, tá? O azeite, ele também, porque assim, o que acontece? A queima incompleta, ela é mais provável quanto maior for a cadeia. O etanol tem só 2 carbonos, então ele precisa de pouco oxigênio para queimar. Então nunca vai faltar oxigênio em volta. Agora, se pegar uma gasolina que tem 8 carbonos, ela precisa de mais oxigênio. Um diesel tem 14 carbonos, precisa de mais ainda. Quanto mais carbono, mais oxigênio precisa. Um azeite tem cerca de 40 carbonos. Tá? Então é bem provável que a queima dele seja incompleta. Então né, não pode. Então a maior chance de dar incompleta. E tu já sabe, né? Se tiver fumaça na queima, tem CO. Tá? A queima é incompleta daí, então é bem perigosa daí quando a queima tem incompleta. Então se tu enxerga uma queima que tenha fumaça, ela é perigosa. A do carvão sempre tem fumaça. Tá? A do carvão sempre tem. Diesel queimando também sempre tem. A gasolina é que depende da temperatura. No motor, né, ela pode não ter fumaça. Tá? Às vezes não é visível, às vezes é muito pequeno também. Mas daí, né, se tiver alguma coisa desregulada para a entrada de oxigênio não está sendo suficiente, enfim, alguma probleminha que dê, né? A queima do gás de cozinha, né? O gás de cozinha tem 4 carbonos. Não é para ser incompleta, mas o fogão é criado de maneira específica para que não seja incompleta, tá? O fogão até ele é a adaptação de um instrumento de laboratório, o chamado bico de Bunsen. O fogão é um bico de Bunsen, certo? Que é para manter a oxigenação da chama. Por isso que a chama é azul, né, clarinha. Ela não produz fumaça. Ela só vai produzir fumaça quando ela está avermelhada, estiver meio laranja, assim, porque, né, até tu pode ver, né, se tu tem um fogão ali que a chama tá meio avermelhada, meio que estranha, não tá na cor azul clarinha, olha o fundo da panela, ver se não tá preto, certo? O que que é o preto do fundo da panela? É esse carvão aqui, ó, é a fuligem. Então, nesses casos, estava liberando CO também, ó, certo? Então, estava queima incompleta. Por que estava queima incompleta? Porque estava faltando oxigênio. Por que está acontecendo isso? Bom, aí pode ser que o gás está acabando e no final dele tem umas impurezas que pode estar puxando junto, ou os bicos do fogão estão entupidos. E se ele está um pouco entupido, ele tem alguma sujeira ali junto, está trancando a entrada de oxigênio, tá? E aí pode acabar, né, dando queimas incompletas e formar essa fuligem, que não é o ideal de um fogão a gás, tá? É, exatamente, o Pablo comentou ali que está acabando o gás, porque daí o que tem de impureza no fundo do botijão acaba sendo arrastado junto. E tem, né? Não é um produto puro, né? É um produto feito aí para uso, né, diário, assim, não é nada muito puro. E acaba vindo algumas impurezas juntos, e daí acaba dando aquele amarelado da chama, tá? Em geral acontece isso. Aí preteia o fundo das panelas, né? Tá? O CO não é visível, o Gabriel comentou antes ali. O CO é invisível, certo? O CO. O CO2 também, tá? CO2, CO é tudo invisível. E não tem cheiro e não tem cor. Nenhum dos dois aqui, tá? Nem o CO nem o CO2. Então, tu não tem como saber por cheiro que está sendo um dos dois aqui. O que a gente consegue ver ainda é o C, que é a fuligem. Esse aqui é um pó preto. E isso tu consegue notar, tá? Mas se for bem um pouquinho também, às vezes não consegue notar, tá? Beleza, o CO então, né? Altamente tóxico, né? Tá? Ahn, Bom, vamos adiante. Então aqui, acho que, deixa eu ver, dos óxidos,
faltou esse aqui, ó. Vamos falar só do peróxido agora. O H2O2, né? Que é o nosso peróxido de hidrogênio. Tá? O peróxido de hidrogênio, ele é geralmente comercializado aí, né, em solução. Em solução aquosa, ou seja, né, misturado com água, tá? Ele é dissolvido em água. Eu sei que ele pode achar assim que, mas H2O2 e água não é parecido, não tem nada a ver um com o outro, tá? É como se fosse uma substância completamente diferente. H2O2 e água são completamente diferentes. Eu sei que tem só um O a mais ali, né? Mas muda muito, tá? Então não tem nada a ver uma substância com a outra, certo? Então, né, se pegar H2O2 é uma substância, tu dissolver em água, tá? É uma coisa, tipo, é como se botasse sal na água, tá? São coisas completamente diferentes. H2O2 não tem nada a ver com água, tá? Então aqui, né, em solução aquosa é que vai receber um nome daí, certo? Que é a chamada água oxigenada. Tá? E a água oxigenada daí se mede, né? A concentração dela é dada por volumes. Essa questão dos volumes vamos ver melhor depois em estequiometria, mas é a capacidade de produção de gás oxigênio, porque todo o peróxido de hidrogênio vai ter essa reação aqui que é bem importante, ó. Sempre um peróxido de hidrogênio se decompõe espontaneamente em água mais um meio de gás oxigênio, certo? Então, todo peróxido de hidrogênio sempre se quebra formando gás oxigênio. E esse gás oxigênio que muitas vezes aqui é o que é usado. Então, na verdade, esse peróxido de hidrogênio ele é usado como um produtor de gás oxigênio. E o gás a gente vai usar para alguma coisa, tá? E também aqui no caso, né, a água oxigenada, ela é um bom agente oxidante, um bom agente redutor, ela funciona muito bem para essas coisas, tá? E aí qual vai ser a aplicação, né? Bom, tu pode usar ela como desinfetante, né, até para ferimentos, para limpeza de ferimentos, água oxigenada. Então dá para usar aí para limpeza de ferimentos. Ela é muito usada quando se tem suspeita de contaminação por, como é que é o nome agora? A doença que dá agora é, agora me esqueci, tétano, tá? Quando você tem muito suspeita de contaminação por tétano, né, é uma bactéria, né, o tétano. O que acontece, né? O tétano é uma bactéria anaeróbica. E como ela é anaeróbica, né, ela vive somente em ausência de oxigênio. Como o peróxido libera grande quantidade de oxigênio, uma limpeza do ferimento com peróxido vai liberar bastante gás oxigênio, o que elimina daí a bactéria do tétano. Então aí sim, né, é uma é usado no caso, principalmente aqui limpeza mais assim de uso militar, também se usa bastante, né? Então limpeza de ferimentos, no dia a dia até você pode comprar aí água oxigenada para limpar ferimento. É legal porque quando coloca no sangue, em contato com o sangue, dá uma espuminha. Não sei se alguém já viu isso, tá? De botar oxigenado sem ferimento e dar umas bolinhas. Aquela bolinha é o gás oxigênio sendo liberado, tá? E essa reação aqui, ó, ela é acelerada pelo ferro que tem no sangue, certo? Então, se tiver ferro em contato aqui, no ferro do sangue, no caso, né? A hemoglobina, acelera essa reação e libera uma grande quantidade de gás oxigênio bem rapidinho. Então, é interessante. Ele funciona como catalisador. Então, aqui para limpeza de ferimentos, também tem a parte aí para clarear dentes, também pode ser usado, tá? No dia a dia, eu acho que não, mas mais em aplicação específica, né? Porque ele é um agente oxidante, ele funciona para isso também. Mas também dá para usar aqui produtos de limpeza, tipo Vanish, usar oxigenada, tá? Alguns produtos de limpeza. Tá, vamos citar a marca aqui então, né? Vanish. Vou botar aqui uma resinha, né? Marca registrada, tá? Para descolorir cabelo. Uhum. Então, né?
Descolorir. Cabelo, pelos, né? Às vezes é pelo do braço, enfim, a pessoa quer descolorir. Por favor, né? Não vão passar Vanish na cabeça para descolorir, tá? Ok? Vai descolorir, né? Vai cair tudo, certo? Então cai tudo e cai pedaço da pele junto. O do Vanish é muito concentrado, tá? Então não dá. Então o teor dele de peróxido lá é muito alto, que não é para isso, né? É para usar para produto de limpeza. Então não passa nada nos braços e nada, tá? Tá, a Isadora falando aí que é verdade que não se mistura um produto de limpeza. É bem verdade, não pode misturar nenhum tipo de produto de limpeza. Mas o pessoal tem umas receitas aí milagrosas do dia a dia, né? Que, se eu botar um pouquinho de, sei lá, bota bicarbonato com. Aí coloca vinagre, coloca mais um pouco de água sanitária, coloca um pouco de Vanish, joga um sabão dentro, um pouco de orégano, sei lá, a pessoa inventa umas receitas, nada a ver. E aí usa para limpar, esse cara, limpou bem. Na verdade, o que fez a limpeza ali foi o excesso de algum deles, né? Porque, em geral, se tu misturar mais de um produto de limpeza, eles ficam se matando, tá? Fora que a reação entre eles pode gerar compostos altamente tóxicos. Por exemplo, se tu misturar água sanitária com vinagre, tá? Vai gerar organoclorados, entre eles o clorofórmio, que é altamente tóxico, certo? Se tu mistura água sanitária é o pior, tá? Porque é o que mais reage com tudo. Água sanitária misturada aí com outros produtos de limpeza, com, deixa eu ver um outro exemplo, os produtos que são à base de amônia, Vanish, por exemplo, pode formar até uma arma química usada em guerras aí, que é a tricloramina, tá? Que ela causa asfixia, tá? É uma das que é usado para asfixia. E aí, né, também dá problema, então não pode ficar misturando. O peróxido de hidrogênio também não pode misturar com água sanitária. Na embalagem do Vanish lá tá escrito isso, que não pode ser usado. Se tu colocar ele com sabão, ele não vai reagir formar nada muito tóxico, né, com sabão em pó. Mas ele acaba diminuindo um pouco a eficiência do sabão em pó. Então não aconselho misturar. Lá na embalagem do Vanish diz, né, para misturar com adicionar lá em todas as lavagens, mas depende do sabão que está usando, pode acabar diminuindo o sabão em pó, né? Então não vai gerar nada muito tóxico daí, mas, né, como ele é um agente oxidante, ele pode acabar tirando eficiência do que já está lá. Não sei, tá? Aí teria que ver. Aí não é o caso de ser muito tóxico, mas tem que cuidar um pouquinho, né, não misturar as coisas. Não é bom ficar misturando muita coisa. Usa somente o que tem ali e lê a embalagem. Se na embalagem diz que pode misturar com outro produto, então tu pode fazer. Agora, em geral, eles dizem ao contrário. Dizem que é para não misturar com nenhum outro produto. Esses TikToks aí que é um problema, tá? E fica vendo aí, né? Tem o pessoal mistura tudo que é coisa para melhorar na eficiência, limpa melhor, sei lá, cheira as coisinhas. Boa parte deles não é muito verdade, não, tá? Tem até um colega meu agora da Química que tá gravando vários videozinhos aí no. Gravando mais em. Acho que é do. Eu vejo sempre ele postando no Instagram. Não sei se ele posta no Facebook também. Que ele tá olhando os videozinhos, né, e vendo se faz sentido o que as pessoas estão fazendo ali quimicamente ou não, né, tá? Ele é químico também, né, tá? E ele fica analisando ali, fala, vê os testes que tem e explica, né, o que que tá acontecendo, então ele tá acompanhando. De certo, alguém andou perguntando para ele muito sobre essa parte do pessoal posta nos TikTok da vida, né, se é verdade ou não, né, e acaba, né, eu gosto de só compartilhar o dele, eu vou fazer um igual, né, vai parecer que eu tô imitando o cara, tá, mas ele tem vários videozinhos, quem quiser acompanhar ele também aí, né, é um professor bem legal, assim, ele tem bastante coisa de curiosidade, ele vai postando aí, né? E ele tá fazendo agora essa de gravar alguns vídeos aí. Tá? Eu não consegui assistir muitos dele aí, mas ele tá. Eu vi que ele vê bastante vídeo de um cara chamado. Como é que é agora o nome do cara? Eu tava seguindo esse cara, mas aí o cara só faz besteira, eu parei de seguir. Que é a. Como é que é o nome dele agora? É o. Agora esqueci. É um. Tá famoso nos TikTok aí, gravando os videozinhos. Mas ele grava também bastante pro YouTube, que eu vejo ali que põe no YouTube e depois divulga, né, no Facebook e no Instagram. Eu esqueci o nome dele agora. Se eu achar, depois eu mando o nome dele. Tá, não, o Manual do Mundo é perfeito, tá? Esse aí não tem erro nenhum, esse aí os caras explicam muito bem, tá? Alguém postou, a Isadora falou agora Manual do Mundo. Do Manual do Mundo tem há muito tempo já, né? Esse pessoal fazendo lá, o carinha aquele fazendo experimento. Não lembro o nome dele agora.
Esse sim, esse eu quero ver também alguma coisa ali interessante, eu vejo no Manual do Mundo. Esse é um que tu pode acompanhar, tá tudo certinho, tá? Ele faz experimentos, tudo lá, mostra como é que funciona. Agora, um outro cara que tem, né? Que eu esqueci o nome dele agora. Agora não vou lembrar. Tá, a hora que eu lembrar, eu comento. Mas esse outro, o cara faz umas coisas assim meio. Esse dia ele tava fazendo uma coisa até meio imprudente, assim, tava usando o ácido sulfúrico para queimar papel e outras coisas assim. Ele dizendo que é o ácido que destrói tudo, né? Tudo não, ele fez tudo teste com coisa que é carboidrato e ácido sulfúrico reage com carboidrato. Aí sim, né? Então ele testou papel, testou açúcar. Aí, claro, desses aí sim. Baroni, eu acho que é o nome dele pelo Do Facebook. Manual do Mundo é o Iberê. É o Iberê, esse manual esse aí é tudo certinho, tá? Esse Ciência Divertida, por Márcio Sena, esse eu não conheço, tá? Mas o Iberê do Manual do Mundo é bem legal, não só para coisa científica, ele mostra outras coisas bem interessantes, né? Esse dia eu tava vendo ele desmontando, o que que era agora? Eu acho que era uma máquina de escrever, as primeiras, até ele mostrando como é que funcionava. Tem várias coisinhas assim que ele faz que é interessante, né? Ele mostrando como é que funciona. Esse aí sim, esse é bem legal, eu gosto de ver ele. O outro que eu tava vendo, acho que era Barone, Bar, uma coisa assim, Bar. Não lembro agora. Tá, mas tá no YouTube aí postando vários vídeos aí, acho que tá no TikTok também. Aí tem umas coisas dele que é meio sem fundamento, né? Mas, e aí, em geral, o que o meu colega se critica é mais desse cara aí do Barone, tá? Que umas coisas que ele faz que não deveria ser feito, até porque tá dando ideia para as pessoas fazerem as coisas, né? Não são muito seguras, não. Bom, aqui do peróxido, tá? Então, basicamente tem que lembrar disso aqui, né? Um que aparece bastante aí. Tudo que tem, assim, nas embalagens, escrito poder O2, o poder do oxigênio, na verdade é peróxido de hidrogênio, tá? Porque depois que o Vanish lançou, né, com peróxido, teve vários outros, né? Hoje em dia tem aí Homo com o poder do oxigênio, ou com bolhas de oxigênio, coisa assim. É tudo por causa do peróxido. Não lembro bem agora as marcas, mas tem vários já, né? Tem Veja com oxigênio, sei lá. Então, tudo que falou que tem oxigênio, na verdade, é com peróxido, certo? Bom, e aí terminamos as nossas funções inorgânicas. Para a aula que vem, daí sim, iniciamos, tá? Com reações inorgânicas aqui, né? Balanceamento. E vamos entrar com cálculos químicos de estequiometria. Dei uma olhadinha na lista que eu coloquei já na aula da semana passada, que eu postei agora, né? A aula da semana passada. E já olhem lá as questões que tem, já vamos lá. Se tiverem dúvida também, vocês podem mandar ali, tá? Daí vocês podem mandar dúvida só dizendo, né, que a lista de inorgânica, questão tal, né, já para não precisar copiar a questão inteira lá, certo? Bom, não sei se alguém ficou com alguma dúvida, né, vamos ficando por aqui. Tá? Beleza, então, pessoal, então era isso, né? Uma boa semana para vocês, restinho de semana, tem 3 dias, né? Tá? E semana que vem, então, cálculos químicos e estequiometria. Feito, pessoal. Valeu. Até mais.